Oi, tudo bem? Nós falamos bastante essa semana sobre trazer conjuntos de dados de outras fontes para o R, né? De arquivos Excel, arquivos de texto. E vocês viram que tem alguns probleminhas às vezes com o nome das colunas, o nome do próprio conjunto de dados. Eu vou mostrar como é que a gente faz algumas dessas correções. E para hoje eu trouxe um outro conjunto de dados que vem desse site, que é um repositório de dados da Universidade de Califórnia. E aqui a gente pode pesquisar vários tipos de dados para a gente também trabalhar, aprender a lidar com os dados. Nesse caso eu vou trazer um conjunto de dados bem interessante que é de transfusão de sangue. Tá? São dados de pessoas, né, de doadores de sangue desse centro em Taiwan. Então aqui está o site, né, tem explicando quais são os dados, como é que esses dados foram feitos, foram coletados. E aqui a gente vai então baixar, né, data folder, e aqui eu tenho transfusão data, que é onde os dados estão, e daqui eu vou baixar lá para nosso diretório de trabalho, ok? E aí, como eu sempre falo para vocês, dá uma olhada na cara desses arquivos. Então eu vejo que aqui eu tenho a primeira linha com os títulos das colunas, né? E aqui depois os dados, um de cada doador. Vejam que então é um arquivo de texto separado por vírgula, com cabeçalho. E aí fica fácil para importar para o R, certo? Então vamos lá. A importação, como a gente já viu antes, é essa daqui. Dados brutos, né? Eu vou chamar ele de dados brutos. Read table, transfusão data, separador, vírgula e header true. A hora que eu clicar aqui, ele passa a existir para mim aqui dentro do R. Se eu clicar aqui, como a gente já viu, ele vai abrir para a gente os dados nesse visualizador aqui para a gente ver. E aqui tem duas coisas que eu chamar a atenção. Primeiro é que os títulos aqui em cima, eles são grandes e não são informativos. A gente não consegue olhar para eles e entender direito o que eles querem dizer, além de estar em inglês. E segundo, que os números aqui a gente não consegue corrigir aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, em cima desse 41, eu não consigo trocar esses números. Estou apertando aqui outros números, eu não consigo alterar. Então eu não consigo editar os dados aqui. Se eu usar a função fic e colocar aqui dentro o objeto, né, que tem os dados, e rodar o run, ele vai abrir para mim esse editorzinho de dados do R. E aqui tem uma coisa parecida com uma planilha, e aqui eu posso fazer alterações. Então se eu clicar aqui, ó, eu posso alterar, por exemplo, de 4, ou colocar 50 ou 60, se eu precisar fazer uma edição rápida. Tá? E aqui eu posso também alterar o nome das colunas. Tá? Posso mudar aqui e acabar mudando esse tipo de coisa. Só que isso é muito ruim porque a gente acaba não marcando no script que a gente fez, e além de ser bem difícil de ficar fazendo. Então o que a gente vai fazer agora é conseguir consertar esses títulos de coluna sem precisar ficar mudando nesse painel. Vamos lá, primeira coisa, tem uma função que te retorna só o título das colunas, que é call names, tá? Ou nome das colunas, né, como queira. No call names dados brutos, se eu rodar, o que vai me aparecer são o nome dela. Então o nome da primeira coluna é esse aqui, o nome da segunda é esse, terceiro é esse, quarto é esse e quinto é esse daqui. Se eu consigo ver os dados, eu também consigo alterar. Então com a mesma função eu consigo, ao invés de ver, escrever o nome das colunas. E o que eu vou fazer então? Eu vou aqui atribuir um vetor com 5 nomes, que eu quero dar para essas colunas. E aí, se a gente olhar lá na documentação, o que a gente vai ter? Que o primeiro nome, aqui, a primeira coluna é o quão recente foi a última doação. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, recente, em meses. A segunda coluna é quantas vezes esse doador já doou sangue para esse centro de doação. Então aqui eu vou colocar frequência.
A terceira coluna é o volume de sangue total que essa pessoa doou em todas as suas doações. Então, eu vou chamar aqui de volume. O terceiro é o tempo que desde a primeira doação, ou seja, há quanto tempo esse doador é doador. Então aqui eu vou chamar apenas de tempo. E o último é se doou ou não no mês que estão sendo feitos aqueles testes. Então, se doou em março. Eu vou colocar aqui doou em março. Então aqui eu não só estou traduzindo para o português, mas como eu também estou deixando para mim mais fácil de olhar os nomes e entender o que eles são. Então se eu rodar aqui agora call names, não vai aparecer nada para mim aqui, mas se eu for lá de novo e olhar os dados, né, se eu usar por exemplo read dados brutos, pronto, está aqui, ó, qual foi a doação mais recente, a frequência de doações, o volume, o tempo e se doou em março. E aqui o dado de doou em março, 1 se doou e 2 não doou, tá bom? Se a gente for olhar lá naquele outro visorzinho, vai dar então aqui uma tabela muito mais fácil de ser olhada. O que a gente vai fazer aqui agora? Esse volume aqui, ele está em mililitros, tá? Então eu quero transformar isso em litros. Então basicamente o que eu vou fazer é dividir por 1000. Então eu vou pegar dentro dos dados brutos, vou pegar a coluna volume, e aí se eu fazer run, ela vai aparecer para mim todos os dados da coluna volume, né? Então a gente pode ver aqui, ó, todos eles, eu separei. Aqui eu estou pegando a coluna volume dentro desse conjunto de dados. Semana que vem a gente vai ver só como a gente faz esse tipo de coisa, com critérios de seleção e tudo mais. Aqui, só para a gente poder fazer o exemplo, eu estou pegando a coluna volume. E aí se eu pegar essa coluna volume e dividir por 1000, ele vai me dar os resultados em litros. Olha só, tá? Então aqui, quantos litros cada indivíduo doou. E se eu quiser juntar esses dados lá na minha tabela? Eu tenho uma tabela bonitinha, né, com número de meses, frequência, volume e tudo mais. E aqui eu tenho um dado fora dessa tabela. Como é que eu junto os dois? Primeira coisa que eu vou fazer é criar um outro objeto, colocar aqui em litros e atribuir a ele o resultado dessa conta aqui. Pronto. Está atribuído. Como é que eu faço então essa junção? A função para juntar colunas é cBinding, ou cbind, e o primeiro argumento dela é justamente a qual objeto eu quero adicionar, então dados brutos, e aquilo que eu quero adicionar em litros. A hora que eu rodar isso aqui, olha o que aconteceu, gerou então para mim uma tabela com os dados que eu já tinha, né? E agora os dados que eu calculei em litros, tá? Se vocês olharam, o conjunto de dados brutos não foi alterado. Olha só, se eu perguntar agora dados brutos novamente, não aparece. Por quê? Porque a cbind ela vai juntar essa coluna ao meu objeto, mas não vai salvar isso de maneira automática dentro da minha sessão. Para isso eu preciso dizer para o R que eu quero que salve. E fazendo isso, criando um novo objeto. Então nesse caso, eu vou colocar aqui dados e aqui eu vou colocar em litros, tá? Pode ser qualquer outra coisa. Run, pronto. Agora sim eu tenho os dados brutos com 5 variáveis, como eles vieram, e os dados em litros com 6 variáveis, contando então com essa coluna que a gente colocou aqui de dados em litros. Só por curiosidade, vamos ver agora sumário desses dados novos que a gente fez, né, sumário de dados em litros. E aqui ele vai me dizer então que tem pessoas que doaram há quase 3 anos, 4 anos, pessoas que doaram no mês passado. Frequências, tem pessoas que doaram uma vez já, antes de março, e pessoas que já doaram 50 vezes. Volume, tem pessoas que doaram 250
mililitros, né, que é a doação padrão, se não me engano, de uma doação. E tem gente que doa 12.500 mililitros, tá? Se a gente olhar lá em litros, o máximo aqui vai ser 12 litros e meio. A pessoa doou mais de duas vezes o volume de sangue que ela mesma tem, tá? E isso provavelmente foi esses 50 vezes aqui, né? Que já é doador há 98 meses, vai dar aí um pouco mais de 8 anos já de doação. Então imagina que quantas vidas essas pessoas já salvaram, ok? Então esses dados aqui era mais para ver esse tipo de coisa. Eu tenho tanto a função cbind, que é para colocar os dados nas colunas, eu também tenho a função rbind, tá? De colocar os dados nas linhas, e é sempre na última coluna ou na última linha. Se eu quiser mexer com essas colunas dentro do objeto ou com as linhas, aí já é uma outra função, e a gente vai ver isso semana que vem.